Vamos então à nossa questão número 4, que fala também dessa fase da transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Em particular, na região centro-oeste, que foi, digamos assim, um dificultador para a análise do nosso candidato, né? Então, temos que concentrar a nossa análise nesta região. Muito bem. Esta região, a região de Goiás, a região do Mato Grosso, ela foi uma região progressivamente ocupada pela economia brasileira a partir da expansão da cultura do café para o oeste paulista e a expansão da agropecuária, principalmente a partir de uma demanda das Minas Gerais. Então, esta região do centro-oeste brasileiro, ele foi progressivamente sendo desenvolvido e controlado por grandes famílias tradicionais de latifúndios. Então, não houve nessa região nenhuma possibilidade de uma relação à base do colonato ou da parceria, que era uma prática muito comum do senhor de café com os seus trabalhadores imigrantes europeus, mas não aconteceu aqui na região centro-oeste. Da mesma forma, a opção Delta diz que o declínio do número de escravos foi em função desses trabalhadores terem sido levados para as lavouras de café do Sudeste, o que está em desacordo com o que eu acabei de dizer, que nesta região a concentração de mão de obra era do imigrante europeu. E, por fim, a opção Delta fala da carne como sendo usada para a exportação. A carne nunca foi usada como mercado externo. Nós tínhamos a carne para abastecer o nosso mercado interno. Portanto, essa questão 4 tem como a afirmativa correta aqui a letra C. O trabalho livre implantado para acompanhar o avanço da agricultura de alimentos e da pecuária, sobretudo da pecuária extensiva, ou seja, em grandes áreas, com o gado livre sendo conduzido pelo pasto, numa atividade absolutamente incompatível com a relação de escravidão. Como colocar um escravo sobre um cavalo, conduzindo centenas, milhares de cabeças de gado por uma área extremamente vasta. Não é compatível com a relação de controle e domínio do senhor com o seu escravo. Portanto, esta é a opção correta na questão 4. Vamos à nossa... antes disso, me desculpe, gostaria de destacar outro livro fundamental da nossa bibliografia, que é o livro da professora Emília Viotti da Costa, Da Monarquia à República, em que neste livro a professora dedica 2 capítulos especificamente sobre este assunto, dos quais o número 8 tem como título Da Escravidão ao Trabalho Livre, e a nosso ver, no nosso julgamento, destas páginas que a banca tirou o texto para esta questão número 4. Então, anotem mais um livro obrigatório na nossa preparação para o concurso. Questão número 5. Bem, a questão número 5 está ambientada na transição da monarquia para a república, com todos os adventos desse momento crítico da nossa história. Vamos então à nossa análise. Muito bem. As afirmativas 2 e 3, elas são afirmativas erradas. E vamos mostrar aqui o porquê assim consideramos. Na opção 2, ela afirma que o movimento promoveu uma mudança revolucionária. Bom, tirando a mudança do regime de monarquia para a república, mais nada caracterizou uma mudança revolucionária no cenário brasileiro desta época. Não houve mudança social, não houve mudança econômica, não houve mudança das elites políticas, não houve mudança do psicológico do povo, muito pelo contrário, o povo sequer sabia que havia
sido proclamada a República. Portanto, essa questão está errada. Da mesma forma, a afirmativa 3, que fala de uma ação unificada de Exército e Marinha em apoio às elites cafeeiras. Isso não aconteceu, muito pelo contrário, dentro da própria força, do próprio corpo militar, havia divergências ideológicas. E eu aqui cito um exemplo. Os militares, particularmente do Exército, estavam muito influenciados pela doutrina de Augusto Comte, o positivismo, e eram árduos defensores da República. No entanto, segundo o positivismo, para o desenvolvimento brasileiro seria necessário um governo centralizado, forte, quase que autoritário, para empreender as mudanças necessárias ao desenvolvimento. Ou seja, a centralização da República não atendia em nada aos anseios da federalização proposta pelas lideranças regionais, particularmente das províncias cafeeiras, Minas e São Paulo. Portanto, nesta questão número 5, a opção correta é a letra A, em que garante ser verdadeira somente a afirmativa 1, em que a perspectiva federalista realmente serviu como motivação para o advento da República. Bem, vamos prosseguir na nossa questão número 6, especificamente sobre a política dos governadores, uma prática que acompanhou todas as primeiras fases da nossa República Velha. E é uma questão das 10 questões, foi considerada uma das questões de menor grau de dificuldade do nosso concurso de 2011. As propostas 1 e 3, elas defendem ou descrevem um modelo representativo democrático, idôneo, com respeito à vontade popular, plenamente democrático, tudo o que, de fato, não aconteceu em nenhum momento da República Velha, muito menos em especial na chamada política dos governadores. Muito pelo contrário, a afirmativa 2 é que sinteticamente apresenta como é que funcionava essa relação entre poder federal e poder estadual, em que o federal desconhecia ou não negligenciava uma fiscalização sobre o poder regional que, com base nos currais eleitorais, no voto de cabresto, na violência patrocinada pelos coronéis, garantiam a sustentação da política da esfera federal. Isso é que, em síntese, representou a chamada política dos governadores e, portanto, na questão 6, a opção correta é a letra Bravo, em que afirma ser verdadeira somente a afirmativa 2. Muito bem. A questão número 7 trata da política entre 1930 e 32, a chamada ambientada dentro do período que ficou conhecido como a Era Vargas. Aliás, a Era Vargas, ela é um tema muito recorrente nas provas de história do concurso da ESFESEX. Então, não releguem esse assunto a segundo plano, muito pelo contrário. Nesta prova, que nós vamos ver, há 3 questões ambientadas no período do governo de Getúlio Vargas. 3 questões em 10. E isto acontece com uma certa frequência nos concursos da ESFESEX. Muito bem? Vamos então à nossa análise. Inicialmente, as opções alfa, delta e eco, elas referem-se alfa, delta e eco, elas propõem uma relação do tenentismo com o movimento da Revolução de 30. Então vamos aqui um breve comentário sobre o movimento tenentista surgido dentro dos quartéis, com base nos oficiais de patente inicial, os tenentes, daí o nome, em que se organizaram e verbalizaram todo um protesto contra o que eles achavam ser um modelo de governo arcaico,
um modelo de governo arcaico representado pelas oligarquias rurais. Então, em nenhuma hipótese nós podemos considerar como verdadeiro as opções que apresentam qualquer aproximação ou vinculação do movimento tenentista com a elite agrária rural. A opção eco fala de um crescimento do político do movimento a partir da promulgação da Constituição de 34, o que de fato foi o oposto. Os tenentes, com todo o sentimento de nacionalismo e que reagiram contra essa oligarquia, não tiveram a perspicácia de elaborar um projeto consistente que apresentasse uma proposta de desenvolvimento para o Brasil. Portanto, não conseguiram sustentar uma projeção política tal qual afirma a afirmativa ECO. Já na afirmativa C, fala de que a derrota paulista de 32 serviu para afastar ainda mais o núcleo regional das esferas de poder central, o que de fato não aconteceu, pois, pelo contrário, Getúlio Vargas percebeu que não poderia desconhecer a importância de São Paulo para o governo do Brasil. Portanto, a opção correta da questão 7 é a letra bravo, em que diz que, como resultado prático mais evidente da Revolução de 30, foi a centralização das decisões a respeito da política do café. Aí eu identifiquei Boris Fausto como tendo sido a referência da banca da SpaceX para tirar o texto dessa questão número 7, a partir da página 333. Lá, Boris Fausto afirma que, com a Revolução de 30, Getúlio Vargas criou o Departamento Nacional do Café, onde processou-se efetivamente a federalização da política cafeeira. Portanto, reforça inequivocamente a proposta da questão número 7. Uma outra observação e uma dica a todos vocês. Nós temos uma bibliografia de história com mais de 20 títulos, dos quais alguns são muito específicos e direcionados a um determinado tema ou época. É o caso da proposta da Maria Helena Capelato com o livro O Movimento de 1932, A Causa Paulista. Então, quando nós temos, dentro de uma vasta bibliografia, um livro que fecha muita questão sobre um determinado tema ou período, este livro tem que ser apreciado com muita cautela. Portanto, é outro que deve compor a nossa biblioteca da mesa de cabeceira. Muito bem.